Perdemos as coisas, mas primeiro vou ouvir o Hélder Barata, que está a ligar de Lisboa. Bom dia, Hélder Barata. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, como está? Bem, muito obrigado por me deixar participar. Eu queria só falar no seguinte, eu tenho estado a acompanhar o vosso programa e só queria relembrar um assunto. É que queria só deixar aqui a ideia que eu tive agora a ver no fim de semana um jornal de futebol em que dizia que cada vez menos são necessários treinadores estrangeiros para atuarem na nossa liga principal de futebol. Queria dizer também que há jogadores portugueses que são bons jogadores e que infelizmente não estão a jogar no nosso país, como é o caso da vitória decisiva do Manchester United, que foi conseguida pelo Nani, que é um jogador português. Exato. Temos também um caso de sucesso do já famoso Cristiano Ronaldo, em que está no Real, que também está a jogar futebol, que penso que aí a culpa seja um pouco nossa, que temos a ideia que os bons jogadores, quando são bons, têm que ir para fora do país, porque cá em Portugal não existem, ou temos a ideia que não há dinheiro suficiente para manter esses bons jogadores a jogar em Portugal. Mas queria também deixar a ideia que, para todos os espectadores em que estão a ver o vosso programa, que é preciso relembrar que na atualidade os melhores treinadores portugueses são os mais requisitados na Europa e praticamente em todo o mundo. O que é um salto positivo para o nosso país, penso eu. Cada vez menos são requisitados treinadores estrangeiros e cada vez mais são requisitados treinadores portugueses. E mesmo em Portugal, não é? Nas equipas portuguesas que se arranjam substitutos, não é? Adjuntos, indo buscar os adjuntos e portanto, dando oportunidade também às tantas futuros e brilhantes treinadores, não é? E temos casos de sucesso que não é preciso esquecer o facto de André Vilas-Boas, em que foi chamado ao Chelsea, que eu sendo por acaso benfiquista, mas não sendo faccioso, sei de antemão em que ele vai fazer uma ótima época no Chelsea, porque em Portugal e no Porto demonstrou ser um bom treinador e um treinador com valor. Temos o caso do inesquecível Mourinho, que para mim é um as de futebol, é um gênio. E temos o caso de outros treinadores em que estão lá fora e que são portugueses. Exato, que estão na Turquia, que é o João Ferreira. Temos o caso também do Tony, que também foi lá para fora. Exatamente. Portanto, é preciso não esquecer. Na parte dos jogadores, também temos jogadores portugueses em que são muito bons, só tenho a pena que realmente que eles só possam vingar fora do seu país de origem. É preciso apostar mais realmente também nos jogadores portugueses, não é isso? Não podemos esquecer o caso de Fábio Coentrão, que é um excelente jogador e que deu provas disso, que é do meu clube de coração, e teve que ir para o Real porque em Portugal era impossível mantê-lo cá, dado o seu valor como jogador. Obrigada por ter telefonado, um ótimo dia de trabalho para si. Tenho também Adelino Patrício, está ligado de Sesimbra. Muito bom dia, quero cumprimentá-lo a si e aos seus convidados e dizer que de facto você é um jornalista excelente e tem de facto uma atitude profissional, portanto, invejável. Para complementar o que esse senhor agora disse anteriormente, ia só dizer que os treinadores portugueses taticamente são de longe dos melhores do mundo e muitas equipas francesas e inglesas, nomeadamente alemãs, se apostassem no mercado português, as suas equipas praticavam um futebol muito melhor e com muito mais qualidade. Eu quero dar aqui uma pincelada, assim se pode dizer um pouco por tudo. Queria chamar aqui a atenção para a vergonhosa situação que se passa na Síria e na Somália, enquanto de facto está com a Líbia, que ninguém vê isto, não sei porquê. Queria também falar de facto de uma situação da segurança no nosso país, em que os nossos polícias são formados, vão para a Palestina, para Timor-Leste, para o Iraque, para o Afeganistão e por aí fora, enquanto nós cá somos assaltados, os nossos velhos violados no Alentejo interior e no Norte, e ninguém faz nada.
Queria-te falar, de facto, do Hugo Chávez, que pretende estar mais 20 anos no poder, que de facto não sei o que é que este senhor pensa. Queria falar um pouco sobre o desporto, o futebol, e é o seguinte: a senhora do seu lado direito há pouco disse que o futebol é para nós distrairmos e está tudo muito bem, é um desporto e devemos todos brincar, mas quando há um presidente, de facto, que paga jantares a árbitros, mesmo na UEFA, antes dos jogos, quando contrata jogadores que estão para ir para outros clubes, quando é apanhado nas escutas do YouTube, isto eu friso novamente, o YouTube. Portanto, a razão pelo qual o Futebol Clube do Porto nestes últimos 25 anos tem os títulos que tem, a razão inequívoca está no YouTube. E os presentes e os que estão em casa ou ouviram em qualquer local podem ir ao YouTube, os senhores sabem, a senhora sabe, e todos os presentes, e depois não sou eu, nem a senhora, nem nenhum dos presentes. Não somos nós que podemos resolver. Pronto. Não é, Adelino Patrício? Eu sei. Eu queria dizer é que não somos nós, nenhum de nós que está lá a comprar os árbitros e a dizer onde é que é a casa dele para ir receber dinheiro. Portanto, para todos, para o mundo do futebol, fica isto, e de facto, como diz o meu amigo Hernani Sá, que de facto dou aqui um abraço à justiça turca, que dizem que é um país de terceiro mundo, nós somos do 10º mundo. Pelo aquilo que fez, que meteu uns quantos atrás das grades, que era onde este senhor já devia estar. Para terminar, dizer que de facto, para dizer aqui também que ontem passa publicidade na SIC Notícias, um senhor a entrevistar o Rui Santos no tempo extra, diz que o Benfica jogou-se a estrangeiros. Quando o Benfica iniciou o jogo com o Arsenal, ele estava-se a referir ao jogo do Arsenal, com o guarda-redes que é português, que é o Eduardo, e o defesa direito, portanto também é direito, que é, agora falta-me o nome, que chegou no lugar do Maxi Pereira, agora deu-me uma branca. Ruben Amorim. O Ruben Amorim, perfeitamente. Esse senhor, então, que não esteja vendido ao sistema. Aliás, também queria dizer aqui que o Sr. Paulo Bento convocou o Castro, que nem sequer joga no Porto. Mas ficou contente então com a escolha, ou não sei se... Teve a ver com a escolha daquilo que recebe por trás para convocar, se calhar, pelo senhor lá de cima do Papa. Só para terminar... Não, estava a dizer o Nuno Gomes e o Kim, do Braga. Sobre o Nuno Gomes e o Kim. O Nuno Gomes jogou no Benfica, marcou alguns golos, só a jogar 10 minutos, um quarto de hora, mas esse senhor nunca o contratou, aliás, nunca o convocou agora. Só para terminar, dizer-lhe o seguinte: o senhor Sócrates e alguns políticos deste país, o caso do Sr. Sócrates, não devia estar na Sorbonne, devia estar, na minha opinião, e se isto fosse um país a sério, devia estar no Vale dos Judeus ou no Pinheiro da Cruz. Isso sim. Seria preciso, Adelino Patrício, muito honestamente, quer nos casos de futebol, pronto, já saiu do ar, mas quer em casos de futebol, quer em casos de política, nós, como qualquer cidadão, todos somos inocentes até provar que somos culpados, portanto, e era isso só que eu queria dizer, porque não há aqui, ou eu defendo pelo menos, que não deve haver justiça popular ou julgamentos antes do tempo, porque ainda por cima nos faz mal a nós também, não é? Sim, eu penso que sim, porque portanto, em relação a outras opiniões também no início, depende depois do filtro de cada pessoa. Exato. Obviamente que se calhar há uns filtros que são mais comuns e que está generalizado a uma determinada opinião, mas mesmo assim, até provar que realmente se passou assim ou que realmente é dessa forma, há sempre aquele 1% de hipótese da pessoa. Nem que seja 0,01% de hipótese. Às vezes as evidências são muito fortes, mas é preciso prová-las. É preciso prová-las e é preciso realmente acreditar também que o sistema vai ter que funcionar de uma maneira ou de outra. Como funciona o sistema de segurança aqui dos nossos multibancos? Podemos, os mandamentos, Pedro Castro, que é Country Manager, como é que fazemos mais? Portanto, multibancos em segurança, para não sermos enganados, por exemplo. Os multibancos e os cartões. Agora há aquela história dos multibancos que nós metemos, das ATMs, não é? Das máquinas, que nós metemos o cartão e há aquela aldrabice, não é? Em que fica lá registado o número, não sei como. Sim. Tem havido nos últimos anos uma proliferação de fraudes muito grande e com a sofisticação tecnológica que hoje existe, facilmente se cria quase uma ATM fantasma. Ou seja, isso que está a dizer é o quê? É um teclado muitas vezes falso que permite, acompanhado muitas vezes de uma câmara de vídeo,
que permite esse teclado recolher os dados do cartão e recolher por vídeo ou do próprio teclado o código desse mesmo cartão. O conselho que nós damos em relação a isso é procurar usar ATMs internas dos bancos e não tanto as de rua, ou evitar as ATMs que estão em sítios menos movimentados, por exemplo, em que há uma maior probabilidade disso se com calma instalar uma câmara, fazer todo... Precisamente. Esse é um dos cuidados que deverá ter. As autoridades e os próprios bancos têm bastante atenção a isso, mas de qualquer forma a verdade é que algumas situações têm ocorrido. Uma das coisas que nós recomendamos também é que a documentação bancária seja também guardada convenientemente, porque um extrato de conta e outra documentação do banco tem dados bancários. Exato. E é importante ter também salvaguardado essa situação. E aliás também ter cuidado com o multibanco, com a internet, porque muitas vezes também há fraudes, porque nos pedem de bancos diversos o nosso NIB do banco, que nem é aquele, não é? E que nos pedem dados que muitas pessoas disponibilizam e depois são usados para desviar dinheiro. Sim, isso tem acontecido algumas fraudes nesse sentido. Felizmente os indícios não são, ou os indicadores não são assustadores. Sim. Portanto, as pessoas não têm que estar, não devem deixar de usar cartões, porque os cartões são mais seguros do que o dinheiro. É importante ter isso em conta. O que há a fazer, normalmente as recomendações são nunca indicar mais do que aqueles dados que normalmente são pedidos no banco. Por exemplo, há bancos que têm um cartão com uma matriz, que só pede uma coordenada. Exato. Portanto, nunca dar mais do que uma coordenada. Há outros bancos que, de 7 dígitos, por exemplo, pedem 3. Exato. Nunca dar mais do que os 3. Se o site estiver a pedir mais do que aqueles dados habituais, alguma coisa está mal e deve-se contactar imediatamente o próprio banco. Exatamente. Interromper, sim, porque cada vez usamos cada vez mais a internet realmente para fazer pagamentos, transferências, tudo isso. E, portanto, há que ter cuidados. Então, nesta altura de férias em que nós muitas vezes vamos pagar com mais frequência essas contas, é ter cuidado, é então entrar nas caixas dos bancos, nas interiores, não é? Preferencialmente. E controlar tudo isso. Bom, eu não sei se as cores dos cartões multibanco têm alguma também interferência com... Bem, eu já não estou a falar de ter pouco ou muito dinheiro, isso infelizmente... Eu acho que aí podemos ajustar, se calhar, a cor, que é mais simpática. É bom, não é? O verde é muito promissor, o verde é inovador, o verde é progressista, portanto, pode-nos tornar um pouco impulsivos a nível das compras, portanto, pode-nos tornar um bocadinho compradores por impulso. Azul. O azul é mais equilibrado, é também progressista, ajuda muito na comunicação, tem muito a ver com o crescer, com o desenvolver, e é uma cor que é bastante equilibrada.